ao top de 5 segundos. Sessão na Câmara de Itapiraí, em rede mundial. Com a graça de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Itapiraí, realizar-se nesse dia 17 de novembro de 2025. Determino a leitura da primeira chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorvilho Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Determino a todos que fiquem em pé para a execução do hino da Programação da República. Sejam palho de luz desdobrados sobre a lambidão deste céu, deste canto rebelde o passado, bem reunidos nas torpes lavéus. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, acostamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que é puro, brilha avante da pátria laudar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, alcançamos tua voz. Serve de peitos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, bates o esse audaz pavilhão. Mensageiro de paz queremos, é de amor nossa força e poder, nós na guerra nos bronze supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as
montado sobre as púrpuras régias de pé. Venha, pois, brasileiros avante, verdes ouros colhamos loção, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas, das tempestades, alcançamos tua voz. Um minuto de silêncio para o falecimento do senhor Nésio, do Gelão e da Lalá. Mais alguém? A Lalá, a mãe da Carolzinha, do Cleitinho, do Quaresmal, estava internada num asilo. A senhora aqui foi encontrada. Dona Mocinha. E a dona Mocinha também. Um minuto de silêncio. Determina a leitura da ata da 17ª sessão ordinária. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata somente a votação. Todos de acordo? Sim. Dispensado. Declaro aberto o expediente interno e solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Projeto de lei complementar número 010/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 010/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações sobre o plano de carreira dos servidores públicos do município de Itapiraí. Fica reduzida a carga horária do emprego efetivo de fonoaudióloga, que passará de 30 horas para 20 horas semanais, sem prejuízo salarial, alterando-se o anexo 1 da Lei Complementar número 58, de 1º de julho de 2013. Fica reduzida a carga horária do emprego efetivo de terapeuta ocupacional, que passará de 30 horas para 20 horas semanais, sem prejuízo salarial, alterando o seu anexo 1 da Lei Complementar número 58, de 1 de julho de 2013. Após a leitura do projeto de lei complementar, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuições às comissões permanentes no prazo regimental. Presidente, esse projeto a gente não consegue mandar já para a ordem do... Todos estiverem de acordo, se Puta as aqui, comissões... Se todos estiverem de acordo, isso é importante, né? Porque Todos é de uma acordo? urgência, né? Emergência, uma coisa que todos Fumaça? os vereadores temos. Fumaça, ok? Drovírio, Chicão, Zé Sim. Pires, Nivaldo, Gerson, César, Denise. Então, vou mandar para a ordem do dia, secretário. Tá certo, vamos providenciar agora os pareceres das comissões. A Tati vai fazer isso, mandar para vocês assinar aí, tá ok?
Projeto de lei número 035 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 35 do Poder Executivo, 2025, do Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O presente projeto visa a substituição do projeto de lei 34, 2025, tendo em vista a alteração do valor de 250 mil para 290 mil. A diferença é essa referente a rendimentos de aplicações que antes teria que ser devolvido, mas agora pode ser utilizado no projeto proposto, referente à emenda parlamentar do deputado estadual Milton Leite, que apoiará nosso projeto de pavimentação às obras complementares da rua Jorge Antônio Vieira, e do deputado federal Vitor Lippe, em prol ao serviço de socioassistenciais do Fundo de Assistência Social. O projeto é uma suplementação no valor total de R$ 333.689,29. Pavimentação da rua Jorge Antônio Vieira, trecho 1 do bairro Quaresmal, no valor R$ 535.689,29, sendo R$ 250 mil da emenda parlamentar estadual, acrescido de R$ 40 mil, em razão dos rendimentos de aplicações financeiras da referida emenda, e mais R$ 245.689,29 referente à contrapartida da municipalidade e projetos assistenciais, no valor de R$ 198 mil, referente à emenda parlamentar federal, obtida a classificação institucional. Digo aos senhores que estava tramitando aqui o projeto de lei 34, né, que já estava com parecer das comissões favoráveis na sessão passada, porém, foi necessário substituir, aí até ela ia fazer um adendo naquele projeto, eu falei que era melhor retirar o 34, substituir pelo 35. Por quê? Porque tinha um valor de R$ 40 mil de rendimentos, que geralmente tem que ser devolvido, né, para a origem. Mas, nesse caso, foi autorizado a prefeitura utilizar o recurso. Então, fica nos cofres públicos. Mas, para isso, teve que alterar o projeto para crescer esses 40 mil. Por essa razão que ele está entrando na pauta para a leitura do expediente, e o presidente vai encaminhar direto para a ordem do dia, justamente porque ele já estava na casa, simplesmente porque veio um aumento de R$ 40 mil, tá? Então, foi aumentado. Então, ele foi substituído porque tinha 40 mil que ia ser devolvido, mas já autorizaram o município a utilizar o mesmo recurso, acrescido de R$ 40 mil. Pessoal, só lembrando aqui que foi falado de emenda, aproveitando esse momento, esse mês de novembro é o último mês, tá? Para indicação das emendas dos deputados estaduais. Então, todos os vereadores. Isso, até dia 30. Até dia 30 é o último dia aí para fazer pedido aí, para eles indicar os recursos para a nossa cidade. Após a leitura do projeto, encaminho para a pauta da ordem do dia da presente sessão, devido já contar com os pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei número 036, 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 36/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e das providências. O crédito fica o Departamento de Finanças e Administração, Divisão de Finanças autorizado, abrir crédito adicional especial no valor de R$ 206.800 para atender as seguintes despesas: emenda parlamentar estadual no valor de R$ 100 mil para aquisição de equipamentos e material permanentes, saldos de emendas parlamentares do Estado de São Paulo, do Estado no valor de R$ 61 mil, valor recebido da Secretaria de Educação referente a Prêmio Excelência Educacional conquistado pela Escola Municipal José de Moura Graça, no valor de R$ 26.800, saldo de emenda de deputado estadual para educação no valor de R$ 19 mil. Esses valores são advindo de R$ 100 mil do Danilo, 100 mil da emenda parlamentar do deputado Danilo Balas para aquisição de equipamentos e material permanentes, saldos e emendas parlamentares do Estado do Custeio de Saúde, valor de R$ 61 mil, valor recebido da Secretaria de Educação, referente prêmio
conquistado pela Escola José de Moura Graça, e o valor de R$ 26.800, saldo da emenda do deputado estadual Caio França para a educação no valor de R$ 19.000. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei número 037, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 37 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos total ou parcialmente, conforme especifica. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei legislativo número 016/2025, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Projeto de lei legislativo número 16/2025, de autoria da vereadora Denise Cavalcante, institui o programa Professor Nota 10 no âmbito da rede municipal de ensino do município de Itapiraí e da outras providências. Após a leitura do projeto de lei legislativo, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei legislativo número 017 de 2025, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Projeto de lei legislativo número 017/2005, de autoria da vereadora Denise Cavalcante, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação subterrânea de toda a fiação elétrica, telefônica, de internet e TV a cabo no município de Itapiraí e da outras providências. Após a leitura do projeto de lei legislativo, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei legislativo número 018/2025, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Projeto de lei legislativo número 18/2025, de autoria da vereadora Denise Cavalcante, institui o concurso regional de bandas marciais no município de Itapiraí e da outras providências. Após a leitura do projeto de lei legislativo, encaminho para a Secretaria Administrativa para a distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 400 de 2025, de autoria do vereador César de Araújo. Requerimento número 400/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto para implantação de iluminação de LED na pista de skate David Afonso Tibério, Mutante. Caso não, seja formulado e implantado o referido projeto o mais urgente possível. Quer que leia a justificativa? Justificativa. Tal informação se faz necessária, haja vista que a referida iluminação irá beneficiar os esportistas que utilizam o referido local, bem como os moradores próximos e transeuntes do local, melhorando significativamente a segurança de todos, visto que o local à noite não conta com nenhuma visibilidade, sendo utilizado para a prática de atos ilícitos e imorais. Vereador César Roberto de Araújo. Após a leitura do requerimento, abro discussão. Senhor presidente e demais vereadores, esse pedido é um pedido simples. Com a edificação das novas casas ali, logicamente aumentou o fluxo de gente ali naquela esquina, né? Tem o pessoal da confecção, tem o pessoal das escolas, apesar de ser de dia as escolas, mas eu vi a necessidade de iluminar melhor aquela curva ali daquela rua ali, porque com esse fluxo de gente, de veículos passando por ali, tá bem escuro, né? Então, né, Humberto? E é uma curva pequenininha, acho que 6, 8 pontos de luz vai deixar perfeito ali. Achei necessário. Obrigado. Parabéns, vereador César, pelo requerimento. Realmente, uma localidade está bem apagada e com essa novas casas na localidade, né, bastante fluxo de criança. Queria aproveitar o momento e fazer uma sugestão também, para aproveitar o mesmo requerimento e pedir para colocar o gradil ali em volta
da pista de skate, né? Por devido às crianças estar brincando, não correr o risco de sair correndo para o meio da rua e ser atropelado, né? Por devido à movimentação que aumentou lá, na verdade. Né? Obrigado, presidente, pelo comentário. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir então, se possível, Jorge, colocar, agregar o gradil em volta da pista de skate. E vamos fazer em nome de todos, para a gente ter força. Legal? Solicito ao segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 401 a 410, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Requerimento 401. Seja enviado a esta Casa de Leis a lista atualizada dos beneficiados no sorteio das unidades habitacionais do CDHU, constando o nome dos beneficiados e qual o número de desistência, se as mesmas foram entregues aos suplentes e quais providências serão tomadas caso não haja interesse na unidade habitacional, bem como ser fixada a referida listagem de maneira pública. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem online. Eu não sei vocês, mas eu estou recebendo bastante questionamentos referente às casinhas, alguns falando que as casas ainda estão fechadas, né? Eu sei de algumas situações que o próprio CDHU, no dia da entrega, fez uma vistoria em algumas casas que não passou. Então, o CDHU ia fazer umas melhorias na casa para poder estar entregando para a pessoa, alguns casos. Mas eu não sei do que se refere, eu sei que surge muita conversinha. Então, assim, se possível, passar essa lista e mantê-la divulgada de forma pública, né? Para ficar uma coisa bem transparente. Já começou alguns comentários, tipo assim, até chegou para mim esse comentário, 2 comentários. Que as casas que sobraram foram repassadas para o social do município. Que eu discordo. Não tem fundamento, né? Mas já começou algumas pessoas falando isso. E o segundo, como é que foi? O primeiro que foi passado para o social. E que o segundo seriam todas as casas que sobraram para as pessoas que moram em área de risco. Não, que eu também acho que não procede também. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 402, da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado a esta Casa de Leis se há projeto para implantação de exaustor no ginásio poliesportivo Prefeito Shinashiro Matsumura. Caso não, seja elaborado, orçado e implantado o referido projeto o mais urgente possível. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Lê a justificativa, por favor. Pois não. Justificativa. Tal informação se faz necessário, haja vista que o exaustor serve principalmente para renovar o ar do ambiente, remover o calor excessivo, controlar a umidade e eliminar odores, garantindo um espaço mais saudável, agradável e confortável para atletas e espectadores. Ou seja, o sistema de exaustão é vital para manter a qualidade do ar e o conforto térmico em ginásios, que são ambientes grandes e fechados com alta circulação de pessoas e intensas atividades físicas. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, eu estive presente na formatura do PROERD e naquele dia da formatura estava muito calor, muito calor. Ali o Gigantão estava muito abafado e todo mundo que estava lá no prédio sofreu, né? Lá na quadra. Imagina quem vai praticar uma atividade, né? Então, assim, não sei como é que funciona, mas a gente vê que muitas quadras têm esse exaustor, né? Então, vamos aguardar a resposta. Só um detalhe para corrigir a grafia, que eu acho que vai ser necessário. Você fala aquele exaustor giratório, né? Que fica direto. Aí, no caso, seriam exaustores, né? Porque aqui só está marcando um, no caso.
Acho que porque Eu acredito que eles vão subentender que são, porque naquela quadra não vai ter. Porque na redação está constando só um. No caso, eu creio que ali vá pelo menos uns 14, eu calculo. Não, é que aqui está falando, explicando o que o exaustor faz, mas Não, só para corrigir a grafia, porque aqui realmente tá no bom. pedido está pedindo um exaustor. Não, mas é exaustor na quadra. Se vai por 1, se vai por 10, Sim. aí eles vão fazer o cálculo lá de quanto vai precisar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 403, da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado a esta casa como estão sendo organizadas as formaturas das escolas municipais da educação infantil, ensino fundamental e creches no ano de 2025. Quem é o responsável pelos custos das formaturas, decoração, lembranças, fotografias, vestimentas, entre outros. E se a Prefeitura Municipal pretende custear total ou parcialmente os gastos destas cerimônias. A Secretaria Municipal de Educação possui os orçamentos ou estimativas de valores de cada evento? Existe padronização ou orientação oficial da Secretaria quanto à forma de organização e financiamento dessas formaturas? Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, todo ano, quando chega essa época, né, durante o ano, as escolas vão fazendo eventos. Cada escola fazer um evento por ano é legal. Cultural, né, uma forma de você trazer os pais para a escola, os familiares, então tudo bem. Eles também usam esse dinheiro que eles arrecadam naqueles passeios que eles levam nas viagens. Eu acho muito legal isso. Às vezes alguém não consegue custear, mas essa história da formatura eu nunca concordei, porque assim fica uma carga muito grande em cima das escolas. E as escolas são cobradas, sim, pela secretaria, e elas cobram os pais. Assim, gente, ninguém tem dinheiro. Eu ouvi falar que estão pedindo orçamento, porque uma decoração de uma escola vai ficar R$8.000. Entendeu? Agora você imagina som, não sei como é que é. Então, tem escola que está fazendo mais festas, rifa, tem carnezinho. Entendeu? As coisas não estão fáceis. Eu recebi reclamação de pais de Itapiraí do Turvo e de funcionários. Também que não tem mais cara de pedir, que não tem mais cara de fazer. Então, assim, acho que está na hora de ser revisto. E ameaçam. Chegou para mim que eles falam que se vocês não conseguirem juntar tantos reais, não vai sair a formatura. E isso já foi repassado para alguns pais. Então, assim, eles ficam todo mundo fica numa saia justa, a educação já está cansativa, já está, né, principalmente quem trabalha na creche, está sobrecarregado demais. Então, eu acho que está na hora assim, da gente ajudar, né, pedir para o secretário tomar dia 6 de dezembro, até mandei um ofício, não está nesse requerimento. Dia 6 de dezembro diz que é dia letivo, um sábado. Vão ser apresentados uns projetos. E diz que nesse dia vai ter venda de coisas, assim foi ano passado, porque eles precisam arrecadar dinheiro. Dia 6 de dezembro, tipo assim, véspera de formatura já, o pai que já contribuiu um monte. Então, assim, eu não sei qual é a realidade que eles estão pensando que a maioria dos pais tem condições de estar arcando com isso. Parabéns pelo requerimento, vereadora Denise. A gente tem o conhecimento e sabe o quanto é difícil, né? Você fazer uma formatura tão bonitas que são com toda responsabilidade e cuidado que todas as escolas têm em relação às formaturas municipais. E a gente vê os esforços que eles fazem nas escolas para correr atrás de recursos, vendendo as suas rifinhas, vendendo ali um pizza, um pastel, tudo para chegar no final do ano e usar também parte para isso, né? É uma pena a gente saber que o nosso município ainda, a nossa Secretaria de Educação, não chega junto com eles no final do ano para fazer essas formaturas aí, de tão importante para o nosso município, né? Quem sabe esse ano aí, né? O prefeito não libere um recurso lá, a própria Secretaria, e pelo menos custeie aí, pelo menos a parte de som, iluminação,
algo do tipo que daria para estar utilizando, né? A gente vê que foi gastado dinheiro para um baile do Havaí, por que não gastar um dinheiro também para uma formatura que é muito mais importante? Parabéns pelo requerimento. Vereador Chicão. Outra coisa que precisa, né, foi parabenizar mesmo a vereador pelo seu requerimento, porque essas palavras, elas já não é de hoje, né? É coisa já de tempo e muitas vezes você não consegue normalizar. É outra coisa, eu acho que todos têm que participar. Então, por isso que é importante a Secretaria da Educação estar por dentro do assunto e como dizem, fazer uma coisa com humanidade. Porque tem muitas crianças, por exemplo, que não participam porque não tem condições. Não tem condições de comprar um tênis, não tem condições de comprar a roupa que exige para ir na formatura. Então, isso foi importante o requerimento da nova vereadora, que a Secretaria da Educação se adentra dentro da sala, dentro das escolas, e para ver a situação. Por que fulano não vai participar? Não, porque ele não tem. Então, o município tem que dar. Né? Porque tem criança, e a gente vai na formatura, a gente fica até constrangido. Por que filho de fulano, por que fulano não está aqui? Porque não pôde comprar um tênis. Porque não pôde comprar calça. Então, que a Secretaria de Educação, ela tem mais responsabilidade e age com uma humanidade, que vai nas escolas e visite e traz todos os alunos para a formatura. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 404, da vereadora Denise Cavalcante. Vereador. Desculpa, estava respondendo meu neto aqui. Requerimento 404. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta casa, faltou acho que a Casa de Leis aqui, né? Quando será disponibilizado geladeira ou câmara conservadora de medicamentos para a farmácia do distrito do Rio Turvo. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, para a discussão. Tem coisas que a gente pede como colega ali, né, de trabalho. O que acontece? Na farmácia do Turvo, segundo informações, não cabe uma geladeira, um frigobar, uma câmara de vacina pequena. E daí eles não fazem a distribuição de insulina. O pessoal, por exemplo, que mora nos Góis tem que vir pegar aqui. Quem mora no Turvo tem que vir pegar aqui. Aí eu falei, não, a gente tem que comprar e colocar lá, dar um jeito. Aí estão vendo, aí faz um tempinho já, mas estou mandando requerimento para dar uma lembrada, que já faz um tempinho que a gente conversou sobre esse assunto. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 405 da vereadora Denise. Seja informado a esta casa se há projeto para a adoção de piso salarial vigente como base mínima de remuneração dos servidores municipais em substituição ao piso nacional, bem como se há projeto de reajuste do ticket de alimentação, passando dos atuais 560 para 660. Caso não, qual a possibilidade de serem adotados as referidas medidas? Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, nós já fizemos vários pedidos para a prefeitura, né, para estar melhorando a questão salarial, principalmente referente ao ano que vem, o reajuste, mas tudo indica não vai passar dos 4,77 que foi o que foi orçado, mais 1%. Então, que eles pensem pelo menos em adotar o piso salarial do Estado de São Paulo, né, o salário mínimo. Hoje, o salário mínimo é 1.518. O salário mínimo estadual, que acho que o comércio paga esse piso, é 1.804. Então, assim, é mais um pedido nosso para eles estarem pensando em todo, mas se não, que pelo menos em quem ganha menos, e também garantir, no mínimo, um aumento de R$100 no ticket, no mínimo. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado.
Requerimento 406 da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado a esta casa se já foi iniciado o atendimento da psicopedagoga e da psicóloga com especialização em análise de comportamento aplicado, ABA, contratadas para atuação junto às crianças com necessidades especiais. Caso o serviço ainda não tenha sido iniciado, informar a data prevista para o início dos atendimentos, esclarecer quantas crianças estão sendo atendidas atualmente ou quantas serão atendidas quando o serviço estiver em pleno funcionamento, informar se os atendimentos realizados por essas profissionais serão destinados exclusivamente às crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA, ou também contemplarão outras crianças com indicação de comportamento psicopedagógico ou psicológico especializado. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, esse caso é um caso que, não sei vocês, mas está me deixando de cabelo em pé, porque a gente cobra, a gente sabe que a prefeitura está correndo atrás, né? Sabe que também tem a dificuldade, mas assim, falaram que ia contratar essa psicóloga e com especialização em ABA e a psicopedagoga. E que hoje, na última vez que a gente conversou, é que provavelmente que dia 17 já estaria. E quando eu fiz esse requerimento, eu falei, vou fazer esse requerimento, porque eu tenho certeza que não vai ter iniciado esse serviço. Então, para estar cobrando, e nós, quinta-feira, né, César? Nós fomos num evento do Tribunal de Contas, em Araraquara, que falava sobre gestão municipal e autismo. Muito interessante. Assim, Araraquara tem um serviço muito bom, tem profissionais, só que atende 170 crianças. Então, assim, você vê que é difícil o município que consegue, de fato, resolver essa questão. Então, nós temos os autistas, sim, que são nossas prioridades, mas a gente tem TDAH, tem outros transtornos, tem Down. Quer dizer, assim, a gente tem que atender os autistas, mas a gente tem que atender esses outros que precisam de um acompanhamento, que precisam de alguma ajuda para estar se desenvolvendo. Foi falado, o prefeito falou, que faz tempo até como funcionária e depois como vereadora, pedindo uma reunião principalmente entre saúde e educação, porque a criança ela fica 6 horas na escola. Então, assim, fora o horário de aula normal, o que está sendo feito para essa criança? Né? O que a educação está oferecendo exclusivo para essa criança com esse tipo de necessidade? Então, porque esse requerimento, eu acho que a gente ainda tem que fazer uma audiência pública, sim. Não é para brigar, mas é para chegar num consenso. Porque se a gente deixar esse assunto morrer, não vai se resolver. A prefeitura agora está tomando a providência de reduzir a carga horária dos profissionais. Só que assim, é uma coisa que a gente tem que estar em cima, tem que conversar com o pessoal da educação para saber o que eles passam, porque não é 1 hora de terapia da saúde que vai resolver, sendo que a criança está todo dia na escola. Então, é um trabalho em conjunto, saúde, educação e família, que a família também tem a responsabilidade dela. Então, vou mandar esse requerimento, dependendo do que acontecer até a próxima sessão, a gente marca essa audiência pública. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 407 da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado a esta casa se há projeto para contratação de profissionais psicopedagogos para atuarem na rede municipal de ensino, por meio de projetos apresentados nos mesmos moldes do processo atualmente utilizado para contratação de coordenadoras pedagógicas, priorizando os profissionais do próprio quadro da educação municipal, considerando que muitos deles possuem altíssima qualificação técnica, conhecem de perto a realidade
das unidades escolares, as crianças e suas famílias, o que favorece a construção de um trabalho mais efetivo, humanizado e integrado com a equipe escolar. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Todo ano, não sei se é todo ano, acho que a cada 4 anos, né, que é apresentado o projeto para coordenador, né? E se a prefeitura fizesse essa contratação de psicopedagogo para atuar na escola, utilizando o quadro, porque são profissionais nossos do município, da rede, são profissionais que conhecem a realidade do município, conhecem as famílias, eu acho que a gente teria mais eficiência, porque eu tenho certeza que esse trabalho não está sendo feito. Então, com esses projetos apresentados à parte, nos mesmos moldes que é feito hoje com a coordenação das escolas. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 408, da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado quais ações e projetos estão previstos ou em andamento pelo Fundo Social de Solidariedade de Itapiraí para o exercício de 2025. Se o Fundo Social recebe repasses diretos da Prefeitura Municipal, em caso afirmativo, qual o valor estimado para o exercício vigente e de que forma esses recursos estão sendo aplicados? Quais programas sociais e campanhas estão sendo desenvolvidos atualmente, tais como cursos profissionalizantes, campanhas de inverno, Natal Solidário, ações emergenciais e etc. E se existe previsão de novos projetos voltados à inclusão produtiva, geração de renda ou apoio às famílias em vulnerabilidade social. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vou aguardar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 409, da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado a esta casa se há projeto para a inclusão das vitaminas D e B12 na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, do município de Itapiraí. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Itapiraí tem um clima muito frio, consequentemente as pessoas já não expõem mais tanto ao sol e mesmo, né, a gente dá conta com esse clima. Então, as pessoas com a vitamina D baixa têm vários problemas de saúde e também afeta a saúde mental, né? Causa depressão e várias coisas. Eu sei que já foi pedido várias vezes, até como funcionária, é uma coisa que só vai trazer benefício para a população se esse medicamento estiver na rede. Porque ele vai atender tanto crianças, idosos, adultos, e você vai evitar várias doenças se as pessoas estiverem tomando corretamente. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 410, da vereadora Denise Cavalcante. Seja informado a esta casa se quando a criança é diagnosticada com transtorno do espectro autista, TEA, e possui laudo médico, é disponibilizado profissional auxiliar de apoio escolar. Caso positivo, qual a formação dessa profissional e qual o vínculo de contratação, efetivo, temporário, terceirizado, estagiário ou etc. Nos casos em que a criança apresenta outras dificuldades de aprendizagem, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, síndrome de Down, ou ainda está em processo de investigação diagnóstica do TEA, é fornecido auxiliar de apoio escolar? Caso afirmativo, informar qual profissional é designado e sob quais critérios ocorre essa atribuição. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Essa foi outra reclamação que a gente recebeu aqui, quando a gente recebeu as mães, que algumas estavam tendo dificuldade em achar esse auxiliar, né, que acompanha a criança. E muita coisa eu percebo que é exigido o laudo, né? Enquanto a sua criança não for laudada, eu não vou fornecer
a terapia, o professor auxiliar, né? Eles dependem muito do laudo. Saiu uma lei recente desse ano, né, que fala que o laudo é único do autismo, não é aquele laudo que você tem que ficar mais validando. Uma vez você com o laudo na mão, você vai poder apresentar esse laudo para sempre, o mesmo laudo, não tem necessidade de ficar renovando. E é um laudo que os profissionais têm que tomar o cuidado para dar, eles têm que fazer avaliações, têm de preferência trazer até uma fala da escola, uma fala da família, e passar por uma equipe multiprofissional para poder dar o laudo. Só que aí, para uma terapia, sendo que a criança já tem a necessidade, e também não é fornecido esse professor. Então, assim, a gente precisa, falei mais uma vez, que vocês olhem saúde e educação. Não olhe o laudo, olhe a necessidade da criança. E mais uma vez, hoje é dia 17, vamos esperar até a próxima sessão, 15 dias. Se nada acontecer, não é para brigar, mas é para trazer as mães aqui, para trazer os profissionais de todos os setores, para a gente conversar, porque é um assunto que está se estendendo e a gente tem que se organizar, mesmo que seja para começar no ano que vem, mas a gente tem que se organizar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que passe a leitura do requerimento 411 de 2025, de autoria do vereador Dorival Teodoro Bento Chicão. Requerimento 411/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis sobre a situação funcional do servidor público municipal Marcos Roberto de Freitas, lotado atualmente no cemitério municipal. Informar qual a data de admissão, função, se o mesmo está em estágio probatório. Se estiver, informar se o mesmo está sendo avaliado conforme previsto no título 3º do estágio probatório da Lei Complementar número 58/2013. Informar ainda se há alguma sindicância quanto à conduta funcional do mesmo, conforme disciplina o artigo 41 da Constituição Federal. Justificativa. Tal informação se faz necessária e que precisam ser apurados pela administração, haja vista as constantes reclamações por parte da população, quanto à forma ríspida que o mesmo trata a coletividade no exercício de sua função no cemitério municipal, ainda mais por se tratar de um momento doloroso de perca de ente querido. A dor da família já é grande, e quando se dirige ao servidor público, é maltratada. Isso é inadmissível, pois o servidor é pago com dinheiro público. Por isso o nome já diz, servidor público, ou seja, a serviço do público, a serviço do povo. Também precisa ser apurada a veracidade quanto à filmagem de sepultamento por parte do mesmo. Se isso ocorre, é grave. O servidor não pode se alicerçar na estabilidade do cargo, achando que pode fazer o que bem entender. A estabilidade no serviço público não é absoluta e pode estar perdida em casos como sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa, ou por insuficiência de desempenho, insubordinação, dentre outros. Essas hipóteses existem para garantir que o servidor estável seja responsabilizado por infrações e que há eficiência no serviço público. Esse servidor... Como é que eu me perdi aqui? Desculpe. Cumpridos. Precisando de uma régua. Calma aí. Como é que eu me... Aqui. Acho que eu achei. Deixa eu botar aqui. O servidor não pode se alicerçar na estabilidade do cargo, achando que pode fazer o que bem entender. A estabilidade no serviço público não é absoluta
e pode ser perdida em casos como sentença judicial, transitado em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa ou por insuficiência de desempenho, insubordinação, dentre outros. Estas hipóteses existem para garantir que o servidor estável seja responsabilizado por infrações e que a eficiência do serviço público seja mantida. No cumprimento do princípio da eficiência no serviço público, estes servidores são periodicamente submetidos a processos de avaliação de desempenho, com a oportunidade de se aperfeiçoarem e de se aprimorarem, melhorando a prestação de serviço para a sociedade. Nos casos em que, sucessivamente, existirem desempenhos insatisfatórios, processos administrativos devem ser instaurados, nos moldes previstos do inciso 3º, parágrafo único do artigo 41 da Constituição Federal, e nas leis complementares, que regulam o assunto em cada órgão público, que após a observação da ampla defesa e do contraditório, poderão resultar como uma das penalidades a perda do cargo público. Enfim, o servidor público é pago pelo dinheiro do povo, para bem servir o povo e não para maltratá-lo. Importante alertar que a administração pública não pode negligenciar o seu dever de apurar, absolver ou aplicar as penalidades nos termos legais da lei. Vereador Dorival Teodoro Bento Chicão. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Gostaria que fizesse a leitura da justificativa. Já está tudo certo? Então, tá bom. É encerrada a discussão. Não, só gostaria de encaminhar esse requerimento, senhor presidente. É encerrada a discussão, coloco... você vai usar agora? Boa noite, novos vereadores, senhor presidente, que nos assiste aqui nessa presente sessão. A gente fica muito agradecido pela presença de vocês e que nos assiste online. Esse requerimento, senhor vereadores, seus vereadores, presidente dessa casa, eu fiz esse requerimento, quero parabenizar aqui o nosso advogado, nosso jurídico, nosso secretário, que nos colaborou para que fosse feito esse requerimento de uma maneira correta, né, bem sucinta, para que o nosso prefeito, os responsáveis, tomem as devidas providências, né. O que acontece? Esse servidor tem muitas reclamações. Eu acredito que alguns vereadores aqui já receberam algumas reclamações. Então, no sábado, eu estava vindo no velório ali do nosso, posso falar, nosso amigo Nésio, lá dos Mariano, né, que é amigo de todos, né, o saudoso Nésio Mariano. Quem que não conheceu o Nésio Mariano? Aí eu deparei com a família triste, nervosa. Eu calculei que era por causa da perca, né? Porque, lógico que eles estavam tudo nervosos por causa da perca. Mas no momento que eu cheguei, eu calculei que era só por causa da perca. Não era. Era porque o servidor que estava no momento, o senhor Marcos, ele não estava querendo abrir o túmulo da forma que tinha que ser feito, né? O túmulo, ele não queria abrir o túmulo da forma que tinha que ser feito, né? Não queria honrar o compromisso dele como servidor público. Aí a família veio, me procurou, falei, não, deixa, fique sossegado, eu vou lá conversar com ele. Eu cheguei, ele estava no túmulo, do lado do túmulo, falei, bom dia, senhor Marcos, ele nem me respondeu. Eu falei, bom dia, ele nem me respondeu. Eu falei, nossa, a altura aqui já está normal, o negócio só falta tirar essas arestas do lado. As arestas, senhores vereadores, era 3 tijolos de cada lado, porque na hora de pôr o caixão, na hora de fazer o sepultamento, o caixão não descia, ele travava. Aí ele falou, falei, só falta tirar esse tijolo, né? 3 tijolos de cada lado, porque acho que o túmulo antigo, né? Ele falou, eu não vou tirar, esse é particular e não tem vereador que faça eu tirar. Eu falei, então, mas me desculpa. Já foi ignorante com você. Eu fui ignorante, não tem vereador que faça eu tirar. Eu falei, não, mas você me desculpa, eu não estou falando como vereador, eu estou falando como cidadão, vim aqui como munícipe, né? Não custa nada você tirar. Não, isso é particular, mas não existe particularidade nessa situação. Você vai gastar 10 minutos para tirar isso daí. Não tiro. Aí subiu, foi lá no necrotério lá em cima,
passou a mão no telefone, ficou meia hora no telefone, não sei com quem ele estava conversando, se era com o encarregado dele ou com quem que ele estava conversando. Aí nesse momento eu liguei para o Sandrinho, eu liguei para o prefeito, não, já estou sabendo, vamos ver o que nós podemos resolver. Eu falei, vamos ver o que nós podemos resolver, não, tem que resolver, não podemos ver o que nós vamos resolver, isso é coisa urgente, tá certo? Aí liguei para o Sandrinho, ô Chicão, hoje é meu aniversário, aquele jeitão do Sandrinho falar, né? Bom, mas eu vou aí, aí o Sandrinho veio, abriu o almoxarifado, pegou a ferramenta, desceu lá, não gastou 10 minutos, Zé Pires, vereador Zé Pires. Ele não gastou 10 minutos. Ele gastou mais tempo para vir da casa dele do que para resolver o problema. Não deu uma lata, vereador, não deu, vereador César, não deu uma lata de tijolo, vereador Fumaça. Não deu uma lata de tijolo. Aí o Sandrinho tirou, né, viu? Agora você remove, eu não vou tirar. Aí deixou lá, ele removeu, fizemos sepultamento. Né? Ainda ele criticou a prefeitura, que essa merda de prefeitura, me desculpa, mas eu sou obrigado a falar da forma que ele me colocou, e tem até testemunha, vereador Zé Pires, eu tenho até testemunha, a sua família estava do meu lado, essa merda de prefeitura não fornece ferramenta. A Priscila me trouxe essa porcaria dessa picareta aqui. Eu falei, mas como isso? Picareta nova, encabadinha, pronta, até que a picareta ele tirava. Só um segundo, só para mim. Só um comentário, para mim picareta é ele. Aí criticou dessa forma. Aí Sandrinho foi lá, tirou, fez o que tinha, né? Foi 10 minutos. Todo mundo ficou feliz com o Sandrinho, né? Até uma pessoa que nós temos até que tomar um rumo aqui entre nós, fazer um projeto de lei para nós deixar ele como responsável daquele cemitério. Porque ele é uma pessoa, nobres vereadores, que quando falece alguém, ele entra em contato, viu? O que quer que faz? Eu já fiz isso, né? Ele faz contato com as pessoas que têm responsável, que têm responsabilidade. Então tem que ter uma avaliação diferente, tem que ter um respeito diferente, né? Então nós precisamos aqui entre nós, né, ver com o nosso advogado, com o nosso secretário, o que nós podemos fazer para nós deixar o Sandrinho como responsável daquele cemitério. Hoje mesmo teve o sepultamento lá do Gelo, né? Aí não tinha terreno, tudo, ele conversou lá com o Neco, eu levei o Neco, ele conversou, explicou, nossa, o irmão do saudoso, do Ângelo, saiu feliz da vida de lá, né? Por que o outro não pode fazer o mesmo? O salário dele é diferente de um do outro, o salário é o mesmo, e não é o primeiro, só comigo já é 5 pessoas que reclamou dele. E é um funcionário, nobres vereadores, que já foi colocado em todo o setor do município e não trabalha, não vai. Já colocaram no lixo, ele não foi. Colocaram na reciclagem, que é mamão com açúcar, ele não foi. Colocaram para trabalhar com o Tiago. O Tiago é pedra 90, como diz o saudoso Luizão lá do Turvo. Aquilo é pé de boi, aquilo trabalha, né? Não que os demais não trabalhem, mas aquilo é um exemplo. Aquilo faz, tá certo? Não deu certo. Agora coloca no cemitério, pior ainda. Então o prefeito tem que fazer alguma coisa, dá um carrinho, dá uma vanga para ele, mandar limpar os corgos não está sujo? Manda limpar os corgos, põe ali no fundo da Inir ali, ó que você varar lá embaixo, lá no Yamanaka, aí você volta para cima limpando de novo, põe lá, ué. Então as coisas tem que, né, o município tem que ter respeito. Eu faço favor, no tempo eu faço favor, né? Mas você tem que ter educação, mas não a pessoa falar que não é da obrigação dele, né? Porque eu acho que o particular lá, quando o túmulo é fechado, tem gaveta, tem tudo, daí sim, daí é particular, mas o coveiro não deixa de ter a obrigação de ajudar a sepultar, tá certo? Então essas são minhas críticas aqui nesse momento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Declaro aberto o expediente externo, resposta do requerimento da 16ª sessão ordinária, prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia Itapiraí à disposição da Secretaria.
Não havendo mais matéria sujeita a deliberação e nem oradores, concedo intervalo de 15 minutos. Direto? Direto, Todos de senhor acordo? Vamos direto. Declaro aberta a pauta da ordem do dia. Determino a primeira secretária que faça a segunda chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorville Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Projeto de lei número 032/2025, de autoria do Poder Executivo. Loa. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, oriundo do Poder Executivo, projeto de lei número 32, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapiraí para o exercício de 2026 e da outras providências. Considerando que o projeto de lei em epígrafe foi objeto de ampla discussão e audiência pública realizada nessa Casa de Leis, considerando a participação da Comissão de Fiscalização, acompanhamento da execução do orçamento e das políticas públicas desta Casa de Leis, esta comissão, após os devidos estudos e análises, resolve emitir parecer favorável à sua aprovação. Diante do exposto, recomendamos ao presidente da Câmara a inclusão do mesmo na pauta da ordem do dia da sessão subsequente, o qual deverá ser votado em primeira e segunda discussão, em conformidade ao parágrafo 1º do artigo 199 do Regimento Interno, seguindo os mesmos ritos da LOA. E sob o ponto de vista técnico-orçamentário, nada temos a opor, mas a decisão final caberá ao Igreja Plenário. É o nosso parecer, Sala das Comissões do Vereador José Pires, em 5 de novembro de 2025. Vereador Dorival Teodoro Bento, presidente. Vereador Humberto Pereira da Silva, vice-presidente. Vereador César Roberto de Araújo, relator. Comissão de Finanças, Justiça e Redação, após estudos e análises do projeto em epígrafe, somos favoráveis à sua aprovação na forma elaborada, tendo em vista não vislumbrarmos haver nenhum vício de inconstitucionalidade do mesmo. Também não foi apontado no competente parecer da assessoria jurídica da Colenda Casa de Leis. Igualmente, quanto ao mérito, tal competência é exclusiva da Comissão de Finanças e Orçamento, o qual devidamente já se pronunciou nesse processo. Sob o ponto de vista lógico, gramatical e constitucional, nada temos opor, mas a decisão final caberá ao Igreja Plenário. É o nosso parecer, Sala de Comissões do Vereador José Pires, em 13 de novembro de 2025. Vereador César Roberto de Araújo, presidente. Vereador José Pires, vice-presidente. Vereador Dorival Teodoro Bento, relator. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação nominal. Vereadora Denise. Sim. Vereador César. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Vereador Dorvírio. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Gerson. Sim. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 033, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 33/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política Cultural de Itapiraí da outras providências. Parecer jurídico favorável, parecer de justiça e ação favorável, parecer da Comissão de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer favorável, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de lei número 035, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 35, 2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e de outras providências. Parecer jurídico favorável, parecer justiça e redação favorável, parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável, parecer da Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas favorável e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de lei complementar número 010, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações no plano de carreira dos servidores públicos do município de Itapiraí,
Parecer jurídico favorável. Parecer de justiça e redação favorável. Parecer de comissão de finanças e orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação nominal. Vereador César. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Dorvírio. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Vereadora Denise. Sim. Aprovado. Não havendo mais matéria sujeita de deliberação, declaro aberto o tema livre. Denise. Não. César. Sim. Fumaça. Dorvírio. Chicão. Zé Pires. Nivaldo. Não. Gerson. Então o vereador César está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, nossa amiga que sempre está conosco, aos amigos que estão online, uma boa noite a todos. Senhor presidente, só fazer um comentário junto aos demais vereadores aí sobre a iluminação do bairro dos Góis, naquela avenida que foi usado a emenda impositiva desse vereador, e realmente houve ali um pequeno equívoco, porque a prioridade seria o início daquela curva acentuada, né? Mas aconteceu que correu tudo bem, porque foi iluminado a avenida principal do bairro dos Góis, né? E eu quero nesse momento aqui anunciar, como eu já anunciei aí nas redes sociais também, que será feito, né, a continuidade da iluminação, onde vai abranger aquela curva, que é onde eu iniciei o pedido com prioridade. Quero agradecer ao prefeito, que abraçou essa cobrança, ele entendeu, né? E explicar também à população que não foi só que foi um erro, não, é porque no início, quando foi feito o pedido e o projeto, não havia a extensão de rede naquele local. Então, eu fiz o pedido no início do ano, né? A Electro, que fizesse a extensão de rede, mas pedi no início desse ano. Foi atendido também, então agora tem a possibilidade de continuar a iluminação. Então, eu quero anunciar aí, a quem não viu aí nas redes sociais, ao povo ali dos Góis e todos que transitam por ali, que passam por aquela estrada, que será iluminado desde o início ali, daquele descidão forte, a curva, até chegar ao próximo ponto de iluminação, quer dizer, vai ficar completo agora. Então, novamente agradeço aí ao prefeito, à engenheira Joyce e ao Rafael da Electro também pelo atendimento aí que fizeram. Lembrando que a minha primeira emenda impositiva nós iluminamos com iluminação de LED a Avenida Nádia Minkovski, que já está pronta, ficou muito bom, né? E também quero deixar nessa noite registrado a minha ida junto à vereadora Denise, em Araraquara, lá na reunião do Tribunal de Contas, a respeito do TEA, do autismo, né? Uma visita muito produtiva, né, vereadora? Onde ali, tenho certeza que nós, em breve, teremos aí alguns requerimentos nesse sentido, talvez projetos de lei nesse sentido. E queria agradecer também a Tarine, que foi conosco representando a saúde, o David, que foi representando o Conselho Tutelar, e foi uma viagem muito produtiva, espero que aconteça mais viagens produtivas como essa. Pois não, vereadora? Eles falaram, né, dessa questão de fazer o diagnóstico do município lá, né, Isso. instruções do próprio tribunal, fazer levantamento quantas crianças, fazer o diagnóstico, ver as ferramentas que a gente tem e orientou os municípios a estarem se preparando, porque senão é para a gente, falas do tribunal, para os pais sim colocarem na justiça, entendeu? Então, para o município evitar de vários processos judiciais, por isso que tem que fazer essa audiência pública, conversar com os pais, explicar a situação e tentar entrar num consenso aí para ver o melhor que a gente quer para as crianças. Né? Fazer a nossa lição de casa, né? Exatamente. Conversar também, ele falou com ali no fórum, né, com o Ministério Público, sim, com tanto o juiz quanto o promotor. Também depois que você faz tudo isso, você vai até eles e explica o que foi falado. Eu acho que isso é até bom para a prefeitura, entendeu? Porque você ouve os pais, você fala
a realidade do município, de um orçamento, dos profissionais que a gente pode trazer, e daí juntos a gente tenta fazer alguma coisa e também já passa ali para o fórum, para todo mundo, para evitar possíveis ações judiciais. E o que eu achei mais lindo, pessoal, nessa reunião no Tribunal de Contas, é o carinho do pessoal do Tribunal de Contas para o tratamento do autismo. Automaticamente, pelo que a gente percebeu ali, que terá, né, vereadora, o total apoio do Tribunal de Contas. Todas as atitudes públicas tomadas no sentido do TEA terão total apoio do Tribunal de Contas. E isso é muito maravilhoso. Inclusive, o doutor Dimas mandou um abraço para o Jorginho, gosta muito de você, né? Falou um abraço lá para o Jorginho, lembrou de você, mandou um abraço. Estou mostrando o cartão do Dimas Ramalho, né? Ele é conselheiro do Tribunal de Contas. Isso. Uma pessoa muito simpático, muito humilde, se colocou à disposição do município, tanto para essa questão de TEA, quanto para outras questões que envolvem o Tribunal de Contas. E o cartão celular dele particular. E o, em braille, né? E o cartão dele em braille, Gerson. Depois você vai ler para nós, Gerson. O Gerson é perito em braille, hein? Então, pessoal, eu acho que foi importante o nosso município ter essa representatividade. Está falhando. Alô? Obrigado, Claudinei. Essa representatividade ali nessa reunião no Tribunal de Contas, né? E é com muito orgulho que eu digo que nós conhecemos lá, vereadores, o primeiro vereador autista. Jorginho também, viu? Jorginho Mota, da cidade de Guarulhos. O primeiro vereador laudado autista eleito no estado de São Paulo. Isso é um grande passo, uma honra, né, para nós que trabalhamos nessa causa tão linda do autismo, ver um progresso tão maravilhoso, tão grande, e termos um nobre edil representando, né, dentro de uma Câmara Legislativa tão grande que é a de Guarulhos, representando não só o povo de Guarulhos, mas também toda a galerinha ali do TEA. Ok, vereadores? Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos. Vereador Gerson. Alô? Boa noite a todos. Senhor presidente, aqui só foi a passagem aqui do dia 15, né? É uma data que, proclamação da República, uma data muito, até esquecida. Nossa, a gente conversa com os jovens de hoje em dia aí, feriado do quê? Do quê? Não sabe nada. Infelizmente, as escolas esquecem de trazer tudo isso para os novos jovens, né? A luta tão importante que foi a Revolução, e é uma data esquecida. 7 de setembro, Itapiranga, não foi feito nada. É uma data totalmente esquecida. Então, está acabando as tradições e as coisas importantes. O jovem, daqui a um tempo, não vai nem... vai até acabar esse feriado, para você abusar muito, porque não vai ter importância nenhuma mais. Deixar aqui registrado também, como nós vamos ter a próxima sessão só dia 1º, a próxima sessão? 1º de dezembro, né? Então, nós vamos ter agora um feriado em Itapiraí, dia 20, da Consciência Negra. Deixar aqui registrado a importância da Afro no Brasil, nas nossas vidas. Então, aí, parabenizar. De uma certa maneira, foi um momento triste para o país, mas foi um momento tão importante que nós hoje deixamos tanta beleza, tanta coisa boa que essa cultura dos negros trouxeram para o Brasil. Então, de uma certa maneira, foi uma página triste, mas gratificante, quando nós temos tanta beleza trazida pelos negros. Dia 25, deixar aqui o meu abraço a toda a comunidade de Santa Catarina pelo feriado Itapiraí,
na nossa padroeira, a todos que católicos, todos aí da comunidade, recebam o meu carinho aí, que parabéns pela data. Vou até eu lembrei de uma coisa aqui, né? Eu vou aproveitar o aniversário do ex-prefeito Albino Agélcio, dia 25. Também vou deixar registrado aqui os parabéns. Então, é assim, gente. A importância, amanhã, esse mês, falar a verdade, eu não estou querendo fazer não, mas, viu, homens, vamos fazer aí o toque, né, o exame. Eu vou fazer só exame de sangue, não vou fazer não, vou fazer só de agulha. Depois, se der alguma coisa, a gente vai para o toque. Por enquanto, então a importância aí lembrar todos do novembro azul, tá? A importância aí do dedo, né? Sem rima, fumaça. Então, gente, é isso aí, tá? A gente veio hoje para falar para vocês aí da importância Vai ter uma palestra 29, Denise? Quando é a palestra? Tem uma manhã aqui no PSF aqui de Itapiraí e acho que dia 29 lá no Turvo. Né? Se eu não me engano, preciso olhar aqui no eu acho que achar dia 29, isso mesmo, eu só confirmo para isso aí. Então, a importância daí do novembro, tá bom, senhores? E só isso. Boa noite a todos e muito obrigado. A Denise só queria fazer falar rapidinho daqui, só para comunicar à população que hoje a gente recebeu o irmão do Jair Bolsonaro, ex-presidente, né? Recebemos o Renato Bolsonaro aqui na cidade. Ele andou aí em alguns comércios, foi até a Supply, né? Conversou com o seu Davi, tinha alguns empresários lá, foi uma conversa bem legal. Ele está lançando a candidatura a deputado federal, então ele veio para estar conhecendo o município, veio até a Câmara também, conversou um pouquinho com a gente, né? Uma pessoa que sabe da realidade do Vale, do Ribeira, que sabe da realidade do nosso município, uma aposta, né? Teremos vários candidatos, né? Principalmente, como a gente sempre fala, aqueles que já ajudaram o município têm que ser valorizados. E só agradecendo, o Vitor Lippe veio na última sexta-feira, eu e o vereador Chicão acompanhamos ele anunciou R$800 mil para o município. 400 mil reais já chegaram, 200 mil reais para o social, tanto que esse projeto que a gente aprovou, mais 200 mil reais para a saúde, para compra de carro, e agora tem mais 400 mil reais até o final do ano. Vamos aguardar, né, Chicão, ver se realmente vai cair. Se cair, a gente vai falar para vocês o destino desse dinheiro que a gente já combinou, tanto com o deputado quanto com o prefeito. Você recua esses outros 600 mil, 200 para o carro e o restante é para a saúde, né? Sim, sim. Então, vereador Chicão, vamos outro. Aproveitar que o Gerson já deixou ligado aqui. Senhor presidente, eu venho novamente aqui nessa tribuna agradecer o presidente da ELEC, do Rafael. Nós da comissão encaminhamos um ofício para ele e logo em seguida eu entrei em contato com ele com outra rua, Maximiliano Pires, do distrito do Rio Turvo, que estava no escuro também, já deram atenção. Aí ele pediu para o excelentíssimo prefeito também encaminhar o ofício, até a Tati passou a cópia lá para ele caminhar e fazer o requisito também, para atender aqui o teto 1, né? Onde nós sabemos que a Santa Casa nossa tem deficiência de energia, né? Principalmente o nosso raio-x. É um raio-x, como diz, para nós o raio-x de primeiro mundo, né? Daí o operador estava lá, o Kaique, ele falou que está tendo dificuldade, né? Porque não está trabalha com metade da capacidade do equipamento. Porque se trabalhar com tudo, estoura tudo. A imagem é medida aí, se tivesse condições de trabalhar com tudo, a imagem seria outra, né?
Então, daí ele já pronunciou que vai vir fazer uma vistoria e até vai nos avisar. Então, quero agradecer aqui o Rafael da Eleco, que tem dado, né, ultimamente, tem dado toda a atenção para nós, né, vereador César. Né? Então, deixo aqui os meus parabéns. E agradecer o deputado Vitor Lippe, né, que esteve aqui no município agora há alguns dias, né, pessoa muito simpática, né, aí que veio aqui, trouxe a liberação já de 198 mil, quase 200 mil reais para o social, né? Isso é muito importante para nós na área social. Até agora, conversando aí com o vereador José Pires, né, de uma residência aqui que está prestes a cair, né, de um munícipe, né, não vou nem citar o nome, porque eu não pedi autorização para eles, né, uma pessoa que está tendo uma dificuldade de saúde muito enorme, muito grande, né, a mãe dele é uma pessoa de 94 anos, muito doente, e a casa está correndo risco de qualquer hora desabar. Isso até quem hoje foi visitar lá foi a Jusceli e a Meire, daí já até requisitaram o pessoal da Defesa Civil para ir até lá, porque tem que ser removido com urgência, essa família de lá. Tem que ser removido com urgência. Então, agradecer também o pessoal do social que está trabalhando a todo vapor, dando toda a atenção para as pessoas que mais precisam do nosso município. Sem contar, Chicão, que 198 mil agora já tem o recurso que foi aprovado hoje, o Vitor Lippe também, juntamente com a parceria do Leites ali na... Isso, na rua Jorge Antônio Vieira. Exatamente, então o Lippe também está participando ali também. Então, isso é importante. E parabenizar, né, todos, né, os deputados aí, como que é? O Leite, o Milton Leite, o né, Alexandre que Leite. ajudado aí, a Rosana do Vale encaminhou-se de recursos para faltar, né, até já... Danilo Balas também, tudo indica que já foi licitado agora o dia 13, né? Pelo menos no dia da reunião falaram para nós que o dia 13 já ia ser licitada a obra do distrito do Rio Turvo, lá Benedito Júlio da Costa, a rua Jorge Antônio Vieira, é isso, da do Quaresmão, né? Só não foi citada a rua Jorge Antunes. Né? Foi também. Agora hoje já foi aprovado. Foi também, foi também já. Foi também. Já foi licitado, então. Então, parabenizar, né, o grupo, né, da prefeitura, né, da parte de obras, de engenharia, que está correndo atrás, que deu para a gente sentir, né, o vereador César, o vereador Diniz, que eles estão trabalhando. Né, estão trabalhando. Uns projetos muito bonitos que nos apresentaram na reunião que nós tivemos lá. Né. A troca do telhado, Isso, né? a troca do telhado, a escola Enir vai ficar a coisa mais linda do mundo, vai ficar a coisa do primeiro mundo. Pré-escola, né? É da pré-escola Benedito Pires, aqui. isso. Vai trocar ficar o telhado, muito bonito. 500 e poucos mil reais. A iluminação do campo, isso. Então coisas que está acontecendo, né? Por isso a importância de votar nos deputados que estão ajudando. Que estão ajudando o município, isso mesmo. Tá certo. Senhor presidente, volto aqui novamente. Como é que nós vamos fazer com essas empresas que oferecem serviço de internet para nós no município? A pouca vergonha que está no nosso município. A gente anda na rua, você não pode nem andar na rua, você tem que andar com o carro. Eu não tenho esse costume, mas esses dias eu tenho que andar até com o vidro fechado, porque eu não gosto de fazer isso. Pode estar chovendo no sol, estou com o vidro aberto e estou cumprimentando as pessoas. Não dá para você andar. A pouca vergonha que está de fio na rua. A pouca vergonha que está de fio na rua. Então, não precisa urgentemente, senhor presidente, trazer os responsáveis das empresas para a gente resolver isso daí. Até que ver o requerimento da vereadora Denise na hora certa. Né, que tem cidade... Projeto de lei, eu sei que existe um custo, mas também tem... Depois, eles falam que a manutenção é mais barata, mas é para estar fazendo já tudo subterrâneo. Porque não dá para entender. Eles vão, cortam o cabo, eles põem hoje. Amanhã o cabo está no chão novamente. Não dá para entender. Né? É baixo, sei lá o que acontece. A mal vontade de fazer as coisas bem feitas. A irresponsabilidade dos funcionários da 4net. Já vou citar aqui. Da 4net. São todas, mas o da 4net é o mais irresponsável. Chamar eles aqui, Jorge. O mais rápido possível. Vereadora, inclusive, presidente, a comissão de fiscalização já notificou, o executivo já notificou a empresa e vai vir a resposta aqui sobre Bionet, sobre todos esses fios jogados na rua, todas as irregularidades que se cometeram, já estamos aguardando aí a conclusão para o processo, presidente. Dependendo do que vier, aí sim podemos chamar aqui, tá bom? Porque é coisa feia, é pessoas de idade me enroscando nos fios.
né? Agora você não vê, eu estava conversando com a Renata lá do Turvo, lá do trailer do sorvete. Ela foi falar com os funcionários, não sei se é 4 Neto, qual que é, que eles falaram, não, vou dar o alicate para você corta. Quer dizer, é o respeito que tem, né? Mas deixa de pagar para você ver se você tem. Quer dizer, já é uma porcaria. E se você deixar de pagar, daí que você não tem nada. Certo? Então, minhas palavras são essas, senhor presidente. Quero aqui também deixar registrado. Hoje eu estive conversando por telefone com o deputado estadual, o Vitão do Cachorrão, aonde em nossa conversa e o nosso compromisso está destinando aí mais 100 mil reais para a compra de um veículo para a saúde do nosso município. Então, o Vitão, obrigado por esse apoio e assumo aqui esse compromisso que a gente vai ter aí no ano que vem, dando apoio não somente para você, mas para os deputados que realmente ajudam o nosso município, né? Volto novamente a destacar essa importância, o quanto o nosso município precisa desses deputados estaduais, deputados federais, que realmente ajudam o nosso município, não somente na questão de interesse de voto, porque a gente sabe aí que tem deputados federais que já saem eleito da sua própria cidade, né? Não precisaria nem da nossa cidade. E outros deputados que, quando nós chegamos nos gabinetes deles lá em São Paulo, a primeira levantamento que eles fazem é quantos eleitores existem em nosso município. E muitas vezes eles não ajudam o nosso município, a maioria dos deputados estaduais e federais, por devido a nossa cidade ser de votação baixa. Isso é uma triste, mas é a realidade de como funciona a questão de emendas e o interesse por trás disso tudo aí. Conto até uma história, presidente, só para interromper o senhor. Nós fomos uma vez visitar a Yara Bernardi, na deputada Yara Bernardi na época. Ela chegou, viu, busca para mim o relatório, assim, na frente nossa, viu, busca para mim lá em Itapiraí, vê para mim quantos votos eu tive em Itapiraí. Naquela época ele teve 66 votos. Ela falou, viu, eu tive 66 votos, vocês vão querer pedir o quê para mim? Ela falou assim. E isso acontece muito, né? Infelizmente. Falou também? Então é complicado, né? Então a gente tem que dar valor, sim, a esses deputados, independente de vereador aqui dentro dessa casa. Nós precisamos de todos os deputados que representam cada vereador, seja o Rodrigo Moraes, Rosana Vale, qual que é o nome lá, Dorveiro? Milton Leite. Paulo Correia Júnior, que mais um deputado que entrou dentro da cidade, está ajudando o nosso município agora. Os Leite, né, da família Leite aí, Vitor Caio Lipe. França, Maria Lúcia. Maria Lúcia, o Vitor Vitão no Lipe, Cachorrão. Vitão. Então são esses caras, o Rodrigo, né? Então são essas pessoas que nós precisamos deles. São eles, né, que ajudam o nosso município. Tem muitas coisas aí, ó. A gente vê que vai ser pavimentada agora a rua que já foi licitada, graças a Deus não foi a Obragem que pegou, já saiu a licitação. Foi a mesma empresa que fez aí toda a pavimentação do CDHU novo em Itapiraí, que ganhou lá no Turbo. Então foi uma verba através da deputada federal Rosana Vale. Então são verbas fundamental para a cidade. A rua Jorge Antônio Vieira vai ser pavimentada através da emenda do Milton Leite. Tem a Jorge Antônio Vieiras que vai ser pavimentada Milton também Leite, com Milton Leite também, né? E Lipe, os dois. Milton e Lipe. Então você vê que a gente precisa desses deputados estaduais. Então, mais uma vez, população, a gente está cedo ainda, mas já está aí. Campo, Alexandre Leite, né? Então, a eleição daqui a pouco já está aí. Mais uma vez, reforço aqui, vamos valorizar essas pessoas que realmente ajudam o nosso município. Independente de qual vereador esteja apoiando, mas votem nesses deputados que ajudam o nosso município. Isso aí. Só antes de encerrar, só questão, só uma palavrinha. O vereador Denis, esquecemos de falar, né, que tivemos com o Vitor Lipe, né, na Santa Casa, né, vai ajudar algumas coisas na Santa Casa também, se propôs de ajudar. Levamos até o Mirante, o prefeito acompanhou tudo. Você precisa ver, presidente, a alegria dele lá no Mirante, né? Exatamente. Ele só faltou levar o Thiago embora. Só faltou levar o Thiago embora. Ele fez até gravou um vídeo lá com o Thiago a respeito
Como é que é o nome do cachorrinho? Pistolinha do Tiago. Né, a simplicidade dele, o prazer dele estar lá no Mirante. Né, fez um vídeo, né, expandiu aí para o município inteiro, para a região inteira. Ele está com um novo assessor que conhece o município, e esse assessor se mostrou muito proativo. E ele pediu só até o dia 28 por conta desse prazo das emendas, que ele está numa correria, mas ele falou que depois ele vai vir, vai marcar com a gente, que eu falei para ele apresentar a gente, levar a gente dentro de hospitais, né? Porque hoje mesmo nós tivemos um problema, aliás, quase todo dia a gente tem problemas para encaminhar pacientes, são pacientes graves. Se propôs a ajudar. E ele se propôs a ajudar, porque a gente quer conversar lá no CHS, explicar sobre Itapiraí, a gente quer ir lá no ADIB, quer ir lá em Santa Casa de Itu, e eles conhecem todos os chefes, quem é responsável, ele conhece o caminho. Então ele falou que depois que passasse essa fase de correr atrás de emenda, que seria até o dia 28, né? Que eles estariam mais sossegados, ele vai marcar com a gente lá para estar fazendo essas questões. Eu só queria, antes do presidente terminar, não sei se chegou para vocês um assunto sobre a causa animal. Eu também ando vendo umas postagens no Facebook aí. Aparentemente, vocês estão soltando cachorro aqui na cidade, porque não é possível, que não, é uma coisa assim que não tem fim. Sempre o que aconteceu? Teve uma munícipe que ela pegou um animal, ela recolheu, ela viu, deu comida, recolheu, só que ele tem uma doença que passa para os outros animais. Então, não é sim, segundo informações do veterinário Caio, não é zoonoses, porque zoonoses é quando passa para o humano, mas também é um cachorro que não pode se jogar na rua, que ele vai passar para outros. Então, o que eu quero? Amanhã eu estou fazendo um ofício, mas já vou deixar o recado. O canil ele foi ampliado, mas ele continua lotado. Sim, alguma ação precisa ser feita. Não tem baia para você deixar um animal lá por um período curto, para você fazer um tratamento. Outra coisa, quando a gente recebeu o pessoal aqui da Secretaria de Desenvolvimento, eles deixaram um telefone. Pergunta se alguém consegue falar naquele telefone. Um telefone de denúncia. Então, população, se vocês verem um animal de rua, se vocês não quiserem tirar do bolso, tenta ligar nesse número. Depois eu vou pedir também para o Claudinei, vou colocar no meu WhatsApp, tenta ligar. Porque hoje o que foi passado para essa mulher, como ela recolheu o cachorro, a responsabilidade é dela. Entendeu? Então, se você vê, liga na hora no número, porque senão você vai ter que bancar essa situação desse animal de rua. Eu entendo que alguns donos têm que ser responsabilizados, porque eles não têm compromisso. Mas esses animais de rua que estão aparecendo, que só pode estar sendo abandonado na cidade, a pessoa ainda vai dar se não tivesse uma doença que passasse para os outros cachorros dela, com certeza ela colocaria para dentro. Só que ela não pode, ele está num espacinho pequeno, e a prefeitura falou que ia colocar e não colocou. Entendeu? Então, assim, ainda falou que como ela pegou, o problema é dela. Então, amanhã cedo, eu estou só avisando que eu estou mandando um ofício para estar vendo essa situação. Cuidado você que pega um animal que quer ajudar, que você tem bom coração, que se for correr atrás da prefeitura, ela vai falar que a responsabilidade é sua. Então, eu vou passar o telefone, vou jogar no grupo, vocês, vereadores, também, se alguém falar alguma coisa, vocês falam, eu vou pedir para as meninas do grupo também estarem colocando no grupo, não coloque a mão, porque o que hoje eu escutei me deixou brava. E sem falar também que aquele cachorro que atacou a criança na Quaresmal, agora, de novo, ele escapou de novo e tinha umas 15 crianças na rua. O cachorro avançou, pegou um cachorrinho, quase matou o cachorrinho, mas podia ter pego uma criança. Então, novamente, aí a gente vai falar para a prefeitura amanhã, você vai aproveitar, eu também vou aproveitar, falar de situação que teve um projeto de lei aqui minha do Nivaldo vetado, então foi para eles fazer, para eles cumprirem. Então, a lei que fala que está em vigor, então cumprir, porque cachorro perigoso tem que fazer uma fiscalização. Aproveitando aqui, já agradecendo a própria Priscila, num caso no Turvo, que o cão atacou a minha tia, Ondina. Se não fosse o próprio dono que bateu com a pá
estava trabalhando, bateu na pala no cachorro, o cachorro pegou a minha tia, a Priscila, liguei para a Priscila conversou com o pessoal dos zoonoses, sei lá, quem foi lá, e já conversaram, e já o senhor até já desfez do cachorro. Então assim tem que tomar providência. Então, pessoal, quem tiver aí vendo cachorros perigosos na rua, liguem para a prefeitura, liguem para o setor da prefeitura, do veterinário, para eles tomarem providência, chamar o fiscal e fazer cumprir a lei. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação e nem oradores, declaro encerrada a presente sessão. Comunico aos meus pares que a próxima sessão ordinária será realizada dia 1 de dezembro de 2025, na segunda-feira, às 19 horas. A todos vocês, boa noite e meu muito obrigado.